para mais um estudo da Escola Sabatina. Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que vão participar dessa live, que vão participar desse vídeo, tá? A gente ficou uns dias aí afastado da nossa Escola Sabatina, né? Por alguns motivos aí pessoais mesmo, mas nós estamos de volta aí e vamos conversar um pouquinho hoje sobre a Palavra de Deus e aprender um pouquinho sobre a Escola Sabatina, que é um livro semanal, é um estudo semanal que a gente faz e no sábado a gente recapitula tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a Bíblia através da Escola Sabatina, tá? Então, eu quero agradecer você desde já, pedir desculpa pelo atraso, tá? Mas nós estamos de volta aí e nós queremos aqui agradecer uma visita que é o Silvio, né, irmão Silvio? O irmão Silvio já participou com a gente aqui uma vez aí da classe, não sei se vocês lembram. Seja muito bem-vindo, tá? Mais uma vez. Obrigado por esse momento tão bom pra gente, nós todos aqui. Vamos aprender cada vez mais sobre Cristo, não é? Esse é muito bom, gente, cada dia. Eu fico feliz de poder participar e de aprender junto com os irmãos aquilo que Cristo tem a nos ensinar. Amém. Nós temos aqui os componentes da nossa classe, né? Nossa mesa que se compõe aqui, o Paulo. Bem-vindo mais uma vez, né, Paulo? Você já conhece o Paulo aí? Tamo junto. Professor Edmar, professor Getúlio. Vamos aprender junto aí, né? É isso aí. Ninguém nunca sabe nada, ninguém nunca sabe de tudo, aliás. E a gente tem um que é tímido, ele não quer compor a mesa hoje aqui. Mas nós temos pessoas aqui nas nossas arquibancadas. Só aprender. Tem pessoas. Nós temos professor aqui conosco que não aparece, né? Mas está aqui para somar com a gente. Então vamos lá, pessoal? Vamos aprender um pouquinho sobre essa história maravilhosa aqui do capítulo 2, verso 27 ao verso 28. Posso ir para oração? Sim. Oremos. Santo e eterno Deus, nós pedimos humildemente a unção do Teu Espírito sobre nós. Amém. Nosso desejo é ensinar o Teu povo, mas nós não temos condição disso. Por isso nós iremos buscar da fonte que é o Senhor. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, verso para memorizar. Tem um texto sagrado muito importante aqui, que é a base do estudo da semana. Marcos, capítulo 2, verso 27 ao verso 21. Diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27 e verso 28. E aí, Paulo, o que a gente fala sobre essa história? Jesus está falando sobre o quê? Em que momento? Então, assim, tinha uma concepção errada na época de Jesus, que os mestres da lei, eles chegaram a algumas conclusões, né, a respeito do sábado. Porque é o seguinte, quando você olha para a criação, e você vê ali, Deus fez por etapas, né, lá na criação. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. E Deus criou a luz para o homem ou Deus criou o homem para a luz? A luz para o homem. A luz para o homem. A luz serve o ser humano, certo? Né? Quando você vai lá no segundo dia, Deus fez separação entre águas e águas. E Ele criou a expansão, que é o mesmo ar que a gente respira. Então Deus criou a expansão para o homem ou criou o homem para a expansão? Para o homem, a expansão para o homem. A expansão para o homem, né? Então, tudo na natureza, os animais, a vegetação, a terra, o sol, a lua, as estrelas, tudo Deus criou para servir o homem. Isso ninguém tem dúvida. Mas como o sábado veio depois da criação do homem, chegaram-se à conclusão de que o homem o sábado não foi feito para servir o homem. Foi o homem que foi feito para servir o sábado, pelo fato de Deus ter abençoado e santificado o dia sétimo, né? Ali. Então, essa conclusão na mente dos escribas da época era uma conclusão equivocada. E aí Jesus ele vem e Marcos registra isso aqui, Mateus também lá no capítulo 12, ele também registra isso, né? E aí Jesus está corrigindo a distorção que existia ali, a visão distorcida. E aí Jesus está falando, não foi o homem criado para servir o sábado, não. O sábado também foi criado para servir o homem. Só que o serviço que o sábado dá para o homem é um serviço diferente. O serviço que o sábado oferece
é para ligar o ser humano a Deus, entendeu? Porque quando Deus cria tudo, Ele faz tudo, né? E ali no sétimo dia Ele descansou. A gente precisa entender que descanso é esse, porque Deus não se cansa, senão Ele não seria todo poderoso, né? Que descanso, que espécie de descanso é esse? Será que a Bíblia dá para a gente um entendimento do que é descanso? Aí quando a gente vai lá para Mateus 11, no verso 28 e 29, Jesus fala bem assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o que é cansaço ali para Jesus? O que é descanso ali para Jesus que ele está falando? É o encontro com Ele. Então você está cansado? Se encontra comigo que você vai descansar. Você vai descansar. Então o que é descanso na mente de Jesus ali quando ele cita esse verso? Descanso é o encontro entre a criatura e o Criador. Entendeu? Então lá no jardim, lá no Éden, lá no Gênesis, o descanso de Deus lá é o encontro da criatura e do Criador, quando eles estavam juntos. E o homem não precisava se preocupar com absolutamente nada. Ele não tinha preocupação de cultivar o jardim no sábado, ele não tinha preocupação de absolutamente nada. Era encontro de criatura e Criador, né? E aí Jesus, nesse momento, ele está restabelecendo essa visão, né? Por isso que ele fala, opa, não, vocês estão fazendo do sábado um Deus. Vocês estão idolatrando, servindo o sábado. Não é isso. O sábado foi criado para servir o ser humano, com a visão de que ele vai aproximar a criatura do Criador. É isso. O judeu estava conversando com o adventista, né? E ele falou para o adventista assim, olha, vocês guardam o sábado, nós celebramos o sábado. Então há uma diferença muito grande entre guardar e celebrar. Sim. Assim como a roupa ela foi feita por causa do homem, né? O sábado também foi feito por causa do homem. Agora, há uma certa interpretação que nós temos às vezes do sábado, que o sábado é aquele dia que você vai descansar. Só que o sábado ele é totalmente o contrário. O sábado é um dia que Deus escolheu para que você pudesse servir ainda mais. Então, você sabe o que eu fico imaginando? Se a igreja tivesse um programa comunitário, por exemplo, no sábado. Você já imaginou que impacto isso não teria na comunidade onde vive? Então, veja só, o sábado você vai fazer dele um dia deleitoso. Por exemplo, você vai fazer uma visita para uma família que está ali, quem sabe, com doente, sei lá, não tem nada para comer. Você entendeu? Então você vai ali, você ajuda, você passa aquele dia num asilo, visitar entendeu? No orfanato, no hospital. Então o sábado é para isso, é um dia que Deus criou, porque eu acredito assim, olha, se é um dia deleitoso, é onde então você vai fazer tudo aquilo que você quer que te faça bem. Por exemplo, por que eu sou grato a Deus por Ele ter me dado a salvação? Então eu vou fazer isso agora em prol do meu ser humano, eu vou fazer isso em prol do ser humano, em prol do meu próximo. Então aquilo que o sábado foi feito para isso, agora só que ele faz o contrário. Né? No sábado parece que ele está tão cansado de semana, né? Que você se encausa dentro de casa, você não está nem... A jornada do dia a dia da semana já deixa nós assim. Você entendeu? O inimigo criou uma artimanha dele que cegou até mesmo os evangélicos, os cristãos e tudo, que é o trabalho do dia a dia. A pessoa se foca naquilo e gasta as forças físicas quando chega o sábado. Está exaltado. Está exaltado. E aí, entra a questão aqui do ataque a Jesus, né? Então, os escribas, os fariseus, eles viviam constantemente atacando Jesus por causa do sábado, porque Jesus curava no sábado, esse momento aqui das espigas, né? A colheita de espigas, e Jesus ainda lembra lá do Velho Testamento, fala, você nunca leu sobre Davi, né? Davi entrou num lugar santo ali, num lugar sagrado, e comeu os pães ali, né? Certamente estava numa perseguição, né? E aí Jesus fala para ele sobre isso. E outra coisa, aí entrando em descanso, como o Paulo falou, né? A gente vê ali Jesus tornando um dia de pessoas cansadas realmente de descanso. Então são pessoas que ouviam dos fariseus, dos mestres da lei,
que deveria cuidar da viúva, que deveria cuidar do órfão, né? Que deveria cuidar dos necessitados, mas eles só ensinavam isso, mas eles não cuidavam. Né? Ele não tornava de fato um dia de descanso para aquelas pessoas. Agora Jesus vem e torna sim, de verdade, um dia de descanso na vida daquelas pessoas cansadas. De alívio. Né? É de alívio. Então, a gente vê claramente Jesus ensinando a forma correta de guardar o sábado, de observar esse dia santo, né? Sim, não? É bom lembrar e fazer a pergunta, quem é o escriba? Quem são os escribas? Aí se você for lá pesquisar no dicionário bíblico, lá ele vai explicar quem é a pessoa do escriba. Uma posição muito importante e conclui dizendo, são os intérpretes da lei. E são eles o copista. Ou seja, Deus deu a lei, e em cima da lei eles criaram outro tipo de interpretação. Se for somar, foram 613 leis. E ele fala intérprete da lei de Moisés. Agora, Êxodo inclusive foi um deles. E é importante notar que foram eles que entraram em controvérsia com Jesus. E Jesus foi paulatinamente explicando para ele, dando inclusive o exemplo. Agora, é importante notar que o sábado foi estabelecido antes do pecado, portanto não é um cansaço físico. Eu acredito que um cansaço físico veio depois do pecado, que falou uma das maldições, né? Com enfado, como é que diz lá? Suor do seu rosto. O rosto, tal. O sábado foi dado por uma pausa e uma comunhão entre o Criador e a criatura. Esse vazio está hoje, inclusive nos líderes religiosos que ultrapassam isso. Satanás leva para os extremos. É verdade. Sabe de uma coisa, irmão? Existem vários entendimentos sobre a questão da existência do sábado, né? Eu, na minha mente pequena, eu acredito diferente de muitas pessoas. Mas eu acredito que tem pessoas que acreditam como eu também, né? Isso a Bíblia não relata, ó, foi assim. Isso pelo estudo que a gente faz, a gente chega em alguma conclusão, né? Então, no meu pequeno entendimento, e os irmãos vão me ajudar aqui, é que houve tarde de manhã o primeiro dia, e assim sucessivamente, houve tarde de manhã o sexto dia, mas nunca houve uma tarde e uma manhã o sétimo dia. Veja que no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou de tudo que ele tinha feito. Entende? Então eu entendo que esse dia do Senhor existia um dia só, não existia essa distinção de dias. Era o tempo de Deus. Entende? E eu entendo que esse sábado é o dia do Senhor e sempre foi o dia do Senhor. Ele não passou a ser o dia do Senhor no dia da criação ou depois da criação. Entende? Percebe que os dias criados teve o objetivo e tudo, como o Paulo bem falou aí, mas o sábado foi exclusivo, fim de construção, fim de milagres. Então, ali o sábado realmente é para comunhão, dia de comunhão, é uma pausa no seu dia a dia, no seu cotidiano. A gente pensa assim que o sábado você cessa o seu trabalho, o seu serviço cotidiano, aí você entra nas horas do sábado e tá bom, então eu deixei de trabalhar, eu deixei de fazer. Eu deitava descansando. Entende? Mas ele tem assim, uma conotação bem maior. Então o sábado, além dele ser um dia especial, né, Deus então estabelece para que o homem se deleite nesse dia. Na verdade, irmão, a questão de deixar de trabalhar no sábado é apenas uma pequena parte da guarda do sábado. Né? Exato. E o que você falou faz sentido, porque quando você vai lá para Hebreus, ele fala do descanso do Senhor, né? Então, o descanso do Senhor ali, ele fala que a gente precisa entrar no descanso do Senhor. E o descanso do Senhor é exatamente, ele não tem fim, né? É algo assim prazenteiro, que você fica na presença do Senhor. Só que nós temos o sábado como símbolo disso, né?
Então, é porque nós precisamos de pedagogia, né? Então, Deus, de maneira pedagógica, elaborou o sábado exatamente para a gente entender o que é descanso no Senhor. Aí lá no mandamento ele vai falar, 6 dias você vai fazer para você. Agora o 7º não. Você cessa o 7º e não é só você, não é você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu animal, nem o estrangeiro que está nas suas portas, né, dentro da sua casa. Ninguém. Cessa. Ali você vai ver o Senhor trabalhando e o olhar que o Senhor dá para a humanidade. Então o Senhor, quando olha para a humanidade, ele não enxerga servo, escravo, ele não enxerga poderoso e pobre. Não tem isso. Deus enxerga o ser humano, né? Então é uma visão linda, né, que a gente precisa ter do sábado, né? E o sábado ele dá essa visibilidade para a gente. Percebe, Paulo, que os escribas, foi eles que criaram aquela lei de quando você saísse no sábado, você tinha que, se você fosse carregar lenço, usar o lenço, você tinha que costurar na roupa para não carregar peso, fardo no sábado. Foi eles que colocaram lá, copiaram, lei carimbada, não pode cuspir no chão que forma um bolo de barro. E uma série de coisas. Isso aí, eles foi além porque Jesus, ele não queria que tornasse o sábado um fardo. Se você perceber, hoje os filhos de adventistas, eu fui um deles, que achavam o sábado um fardo, não podia fazer nada. Jogar bola, eu gostava de jogar bola, então era complicado, eu era pequenininho, saía escondido dos pais para jogar bola, porque eu lamentava. Quando a gente realmente entendeu o sentido do sábado por homem, por causa do homem, a gente vai ver diferente. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês me adoram em vão, guardando tradições humanas, que os escribas escreveram, que não era nada disso que ele queria. Verdade. O interessante de tudo isso é que quando Jesus ele veio lá de Nazaré, com a sua idade, veio, encontrou João e batizou, e ele foi consagrar sua vida lá no deserto, o Espírito Santo levou ele lá. E quando ele voltou, o seu primeiro, interessante que você olha, em todas, você não vê Jesus entrar numa sinagoga durante a semana. Ele só entrava no sábado. E quando ele entrava no sábado, ele já ficava prestando atenção. Eles ficavam observando. Eles ficavam ali de olho nele. E quando ele saiu, o povo já estava lá para poder acusá-lo e outros querem receber cura. De onde é que vinha? Sim. Aí tanto é que ele mesmo, aí daquele em diante ele cita várias coisas. Ele leu aquele Isaías 61, né? E o povo, na hora que ele entregou para o homem lá da sinagoga, ele entregou o livro para ele, e todos ficaram, os olhos dele ficavam observando, quem será esse homem? Quem será esse homem? Porque o jeito dele vestir, a maneira dele vestir, era igual Pedro e os seus discípulos. Tanto é que naquele momento que você vê assim, é um assunto assim que a gente está abordando, vamos levar assim. Tanto é que no momento que Judas entrega Jesus, ninguém sabia quem era Jesus. Ele era tão simples, diferente, que ninguém conhecia ele. Ele disse, aquele que eu beijar no rosto é ele. Era ele. Você vê que ninguém sabia. A aparência. Era igual aos discípulos mesmo, o jeito de ele vestir, a maneira dele ser. É para cumprir a profecia mesmo assim. Lá estava escrito que ele, a aparência dele não seria. Exatamente. Aí depois ele vai falar assim, mas já esse não é o filho do carpinteiro? Aí Jesus responde sim. Então, na verdade, eles só tomaram ciência de que Jesus era Deus quando ele foi, depois das instruções, últimas instruções, depois de 40 dias, ele foi levitando em direção ao céu. Aí eu falei, ixi Maria, olha só. Realmente agora é aquele. Esse é o enviado de nós e nós não sabíamos, ficamos ali. Ele estava dentro de nós e nós não queríamos aceitar. Olha, esse ponto que o irmão citou ali, de todo o olho que estivesse presente ali, ver Jesus levitando no céu, é um momento de preocupação para nós hoje. Entende? Porque ele diz que da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Será que nós estamos preparados? Nós estamos caminhando para ver Jesus descendo também, da mesma forma que ele subiu lá na época? Né? Interessante que a lição ela caminha aqui, ela conta a história lá
de Jesus na casa de Pedro, né? Aqui tem tantas lições para a gente aprender, que é o seguinte, que quando Jesus ele entra na casa de Pedro, diz que uma multidão cerca a casa. Né? Uma multidão cerca aquela casa. Só que tinha algumas pessoas que estavam interessadas na cura de um amigo. Como é que esse cara aqui precisa se curar, né? Então eu preciso levar ele. Eles tiraram o telhado da casa para descer o paralítico para que Jesus pudesse curar. Qual que é a lição que nós tiramos aqui? Interessante. Primeiro, enquanto existe uma multidão impedindo alguém para chegar até Jesus, existem umas poucas pessoas que fazem de tudo para que alguém alcance a Jesus. Interessante. Né? E um outro ponto importante aqui, que quando Jesus ele olha para o paralítico esperava ser o quê? Curado. Reza aqui uma coisa interessante que a lição traz. Ela fala assim que naquela época, por exemplo, a doença era associada ao pecado. Tipo assim, olha, se uma pessoa... Tanto é que, lembra quando eles foram curar, quando estavam com os discípulos, eles foram curar o cego, aí ele perguntou, quem que pecou? Foi ele? Os pais. E agora é interessante que ele era cego de nascença. Não queria pecar no ventre, deve ter chutado a mão, sei lá, alguma coisa xingada. Certo? Mas veja aqui, aí Jesus olha para aquele camarada e fala assim, ó, perdoados são os pecados. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês e para aquelas pessoas também que estão nos ouvindo. Qual que é mais difícil, perdoar o pecado ou curar? É o que Jesus perguntou a eles, né? Não é? É o que Jesus perguntou a eles. Né? Quando Jesus fala bem assim, perdoar os teus pecados, todo mundo abre o olho. Blasfêmia! Blasfêmia! E aí Jesus falou, peraí, o que é mais fácil? Porque na mente deles, é fácil para Jesus falar, perdoar, porque é só falar, né? É fácil, só falou. Ele falou, então eu vou fazer o difícil para vocês entenderem que quem está falando com vocês é Deus, é o Senhor. Então aí ele vira para ele, né? Pega o teu leito, porque os teus pecados estão perdoados, né? E é isso. Paulo, já começa de Jesus lendo o pensamento deles. Sim, e eles nem perceberam, não cai em si, né? Não cai em si. Eu chegava que era o próprio Deus, em forma de homem estava ali, sim, falando com eles ali, mas mesmo assim eles ainda falam, mas esse expulsa por Deus é burro. Que loucura, pegou contra o Espírito Santo. Ele vai falar, aí ele vai, mas peraí, e seus pais? E percebe? Como que se expulsam? Em nome de quem? Né? E Quer dizer, Jesus, eles não aceitavam. Jesus é tão sábio, né? Que ele faz perguntas. Ele responde a pergunta deles com uma pergunta. Eles Uma não sabem. pergunta, que coisa. É o batismo de João. Uma coisa interessante para nós observar aqui, o irmão leu ali, o irmão falou ali, é a persistência desses homens e a fé desses homens que levaram o paralítico. Sim. Isso é de se notar também. E aí, a gente precisa aprender uma lição, que a Bíblia está falando aqui. Ó. Raramente a Bíblia vai usar o termo amigo. Uhum. E nesse caso ela usa. O homem tinha quantos? 4 amigos. Ela não fala conheci, não. Amigos. Eu imagino que quando o Espírito inspira, né, o evangelista, cada palavra é da vontade do Espírito, né? Então essa palavra amigo veio da vontade do Espírito para ensinar uma lição para a gente. Está ensinando para a gente que amigo de verdade, ele leva a gente para perto de Jesus. Entendeu? Porque quem não leva a gente para perto de Jesus, quem distancia, não é amigo. Né? Amigo é aquele que te aproxima do Senhor Jesus. Que é o melhor, né? Mas o Edmar falou algo importante, que são várias lições. A multidão impedia. E quando eles venceram a multidão, pensavam que estava tudo tranquilo lá dentro, enquanto os escribas. Opa! Em vez de ficar alegre com a cura, opa! Quem é esse que pode perdoar pecado? Eu não sei se tem mais, descrição, porque eu ainda não achei, mas eu vejo isso que o Paulo está falando aqui, ó, o sendo chamado de amigo, e é um ponto muito importante, e é raro mesmo na Bíblia essa palavra, né? Deus ali chamar Jesus, mas a gente encontra Deus chamando no Velho Testamento Abraão de amigo. Meu amigo, onde Deus fala, né? Abraão, meu amigo. Sim. Né? A gente encontra no Novo Testamento Jesus chamando o próprio traidor, Judas, de amigo dele. Jesus chamando o próprio, na hora que vai Judas, né? que vai ressuscitar também. Lázaro fala,
Wolf, né, que é o amigo Lázaro. Ah, é meu amigo Lázaro, né? Até o próprio Judas falou que viesse amigo. Então a intimidade, para se tornar amigo, a intimidade, não pode estar falando, tem que ter uma intimidade muito grande para você se tornar amigo de alguém. Você sabe que há uma coisa tão importante que para a salvação de uma outra pessoa, primeiro você precisa fazer esse laço de amizade com ela. É óbvio, a igreja tem vários métodos, né, de alcançar pessoas, mas não tem um que seja mais eficaz do que primeiro você fazer amizade. A Bíblia, ela menciona, fala que Jesus primeiro granjeava o coração das pessoas. Veja, um caso aqui é bem típico, a mulher samaritana. Veja que a mulher samaritana não conhecia Jesus e nem Jesus conhecia a mulher samaritana, e a ponto nenhum Jesus começou. Primeiro a Bíblia diz que ele iniciou-se um diálogo. Sabe aquele diálogo que ele vai evoluindo? Sim. Porque tem alguns diálogos que eles não evoluem, pelo contrário. Aliás, quando Jesus estabelece um ponto de comunicação com ela, o primeiro ponto de comunicação com ela que Jesus estabelece, Jesus se rebaixa. Exato. Ele fala assim, ó, eu estou precisando de vocês, Exato. me dá um pouco de água. Quando ela ora, ele coloca o poder nas mãos dela. Rapaz, Jesus é mestre, é incrível, né? Ele se humilha, ele se rebaixa para poder depois ganhar o coração. Até, Paulo, até pela cultura que existia naquela época. Quando é que um homem conversaria com uma mulher assim? E um judeu conversando com o samaritano. Então veja, quando Jesus ele ganha o coração daquela mulher, ele apresenta o Evangelho. Quando ele apresenta o Evangelho, o que ela faz? Ela aceita. Agora, qual que é a diferença? Quando ela aceita o Evangelho, não fica só no coração dela. A Bíblia e os comentários diz que ela sai, vai para uma cidade, Jesus depois vai para lá, acho que se eu não me engano, é que ele fica 3 dias ali, e aquela cidade inteira se converte por causa do testemunho de uma pessoa. Então veja, o que acontece? Esses 4 amigos aqui, ele me ensina assim, uma coisa tão interessante. Até que ponto eu estou disponível, ou até de repente, sei lá, com vontade de granjear amigos para levar eles para Jesus. Exato. Você sabe o que é mais fácil? Eu bater na porta do mundo. Bom dia, o senhor quer um estudo da Bíblia? Não, quero não, tá, tchau, obrigado. É mais fácil você fazer hoje uma pesquisa de opinião pública e oferecer estudo bíblico, que eu acho que para mim é uma coisa abstrata. Não me peça para fazer, que eu não vou fazer de maneira alguma, porque isso não existe, amigo. Não existe a Bíblia. A Bíblia, ela te ensina o caminho. Aquele homem, ele não estava na beira da rua, alguém passou, o que você está fazendo aí? Estou deitado aqui. Você quer cura? Então vem cá, leva, joga lá dentro, cura. Não fez isso, ele é uma amizade. Então, o Evangelho, ele só vai crescer dessa maneira, porque é de gente para gente. Irmão, eu juntamente com meus amigos e chamando eles, entendeu? Agora, se eu não estiver disponível para isso... para você falar de Jesus, tem que ter isso aí que você está falando. Exato. Tem que ter relação, tem que se tornar amigo de Jesus. Exato. Olha só, Primeiro amizade com Jesus. No mundo hoje, existe mais de 50 mil religiões ao todo, entende? Mas se você pegar muitos cristãos e falar assim, olha, me descreve Jesus, as pessoas não vão conseguir descrever Jesus. Você sabe por que isso não acontece? Porque muitas pessoas dizem que são cristãos, mas convivência com Jesus, viver com Jesus, ter relacionamento com Jesus, ter com Jesus, por meio da palavra, é poucos, entende? Então muitos falam, eu sou cristão, eu sou crente. De fato você é crente. Isso é difícil. Mas descrever e falar de Jesus, você tem que ter relacionamento com ele, senão você não consegue. É uma pergunta. Ser cristão é fácil, agora permanecer com Jesus é difícil mesmo. Exatamente igual Ser crente, aceitar para ser crente é fácil, não. Eu quero batizar, sou crente. Tem os demônios crentes. Tem os demônios crentes. Agora vem aqui para ver. E quando você acha, irmão, e quando você acha alguns, no meio desses gurus tudo, quando você acha algum para falar de Jesus, é para falar mal. É para pisar naquilo que Jesus passou 3 anos e meio defendendo ele na terra. Tirar um pouquinho o foco, só rapidinho aqui. Ontem, quase perco o emprego. Eu chego lá, a secretária que se diz que é encarregado lá, diz, amanhã nós temos 6 instalações no condomínio. Aí o parceiro meu lá falou, eu já estava com outro, não estava com aquele moreno. Eu estava com o que trabalha aqui, aquele moreno é de Goiânia. Que lá no seu lado, o foco grande é lá. Aí
Ele não veio, porque era eu com ele que ia para o condomínio. Quando chega, eu disse, não, nós dois hoje aqui na rua, vamos deixar o condomínio para sábado. Aí eu digo, olha, sábado eu não estou. E tu não pode fazer sozinho lá, porque tu não vai dar conta sozinho. Aí, disse, e agora? Ela disse, não, seja tudo, pode vir amanhã, obrigado, vir amanhã. Eu digo, por 4h30, conta agora. Disse desse jeito. Na hora ele disse, você é de 7º dia? Eu digo, sim. Ah, rapaz, 7º dia quem faz sou eu. Eu digo, quando é que eu sei que faz sua barra? Domingo. Eu digo, agora você me diga uma coisa. Eu nem levei em questão com ele. Eu digo, você me diz uma coisa. Domingo. Quando a semana começa para você? Ele disse, segunda. Eu digo, você já está falando que é segunda, dia 2. Quando é o dia 1º? É domingo. Como que domingo é 7º dia? Aí ficou ela, disse, não, mas isso vai muito longe, para parar aí, amanhã eu vou dar um jeito, deixa que eu vou arrumar outra pessoa. Então eu vou ligar para o patrão, eu digo, liga para o patrão agora, porque eu queria saber o que eu não trabalho sábado. Aí ela ligou, ela disse, o patrão falou, ele disse, olha, aceita a proposta, pega, vai puxar cabo com ele todo ele sabe, que o senhor ele não vai não. Olha só. Como é que é as coisas, né? O mau zelo, ou algo que a pessoa usa para tirar proveito, é uma coisa muito séria. Porque quando Jesus está ali, e ele vai ser questionado pelos fariseus, né? Se ele era contra, a favor da cobrança de impostos, o que ele achava dos cobradores de impostos, né? E Jesus fala, você tem uma moeda? Aí alguém tem uma moeda, né? Ele fala, de quem é o rosto dessa esfinge. tá aí. Aí fala, César. de César, né? Então deu de César o que é de César. Aí, esses cobradores de impostos aqui tá falando, e a história diz que eles eram funcionários públicos. Você sabe o que eu Entende? Mas Jesus falou que para dar o de César o que é de César. Então, na verdade, esses homens em cobradores de impostos, Jesus nunca foi contra a cobrança de impostos. Você Só sabe que o que era esses cobradores de impostos faziam? Eles cobravam o imposto e mais uma pancada em cima para eles. E era por isso Esse era o que problema deles. Ladrão. Era o problema deles, eles eram ladrões, eles roubavam a população. A grande questão que existe aqui, a bola da vez agora é Levi Mateus, né? Foi um homem que Jesus passou, viu na coleteria, chama ele para que ele pudesse então se tornar um dos discípulos. Agora, o que é interessante, veja, Levi Mateus era judeu, Sim. funcionário De Roma. exatamente. Aí o que ele fazia? Funcionário público. Qual que era o grande problema dele? É que, veja, ele não tinha dó nem dos seus compatriotas. Sim. Não. Então, tipo assim, olha, você está entrando com um saco de arroz. Bom, o imposto é R$30, R$40. Pô, R$40. O imposto era 30, ele está cobrando 40. E Quer o dizer pouquinho que de cada um, ele... Paulo, quer dizer que ele era corrupto? Todos Agora, não é? Agora deixa eu só perguntar uma coisa para você. Que tipo de pessoa que Jesus chamou para ser discípulo? Corrupto? Mau caráter. Você era corrupto? Mau caráter. Qual que é a grande diferença que existe aqui? Veja, quando a gente olha para uma pessoa, você olha pelos seus atos e a gente julga ele. Ah, o camarada, não, esse daí, não, esse nem merece o céu. Só que a Bíblia diz que Jesus ele vê além disso, ele olha para o interior. Sim. Ele sabia que aquele camarada era infeliz. Ele sabia que Levi Mateus fazia aquilo ali, mas ele era infeliz assim como Zaqueu, do mesmo jeito. Então ele sabia que trabalhando, pulindo aquele coração, se tornaria um camarada que depois foi um Grande homem. grande homem, Escritor, inclusive um camarada que escreveu um dos maiores evangelhos, que é o livro de Mateus. Ele quer ser um dos melhores, inclusive. Você está me entendendo? Então veja só que para o povo, aquele camarada era o pior que existia. Tanto é que ele foi almoçar em quem? Na casa dele. Exato. E isso gerou controvérsia. Que quando Sim, porque é muito questionado. Quando Jesus vai para a casa de... Aí Não os pode entrar fariseus... na casa desses caras. não. A elite religiosa olha para ele e fala o quê? Esse aí só anda com prostitutas e ladrões. Né? Como é que... E outra coisa que teve controvérsia nessa hora aí. Eles olharam para Jesus e falaram bem assim... nós fazemos jejum. Exatamente, estamos De oração. O Senhor só vive comendo e bebendo. Então, Se fartando. E aí Jesus contou uma história para eles, né? Ele contou como se fosse uma parábola. Ele fala assim, ó, quando o noivo está com os amigos, é hora de festejar. Quando o noivo sair de perto dos amigos, aí é hora de jejuar e orar. Né? Então, o que eles estavam ensinando? Existe tempo para tudo.
Existem tempo para celebrar e existem tempo para Muito Eclesiastes. tempo. Ali foi umas profecias dele, sabia? Foi Exato. uma profecia de Cristo. Ele estava falando que enquanto o noivo estava ali, podiam comer, beber, mas quando ele morresse na cruz, era a hora do jejum. Era do jejum, Entendeu? exato, exatamente. Era quando Ou seja, o noivo estava fora. exato, é tipo assim, na presença, o que eu entendo é o seguinte, na presença de Jesus, quando a gente estiver pessoalmente com Jesus, não é hora de jejuar. Não, é hora de não, você tá com tudo celebrar, selado, celebrar. O problema nosso é a ausência de Jesus. É. Quando a gente não consegue ver a pessoa dele. Aí Esse é o sim, nosso aí problema. jejua, Porque a gente se vai viver aproxima pela fé. dele. A gente vai viver pela fé. E viver pela fé é um Sim. desafio, né? É crer que ele existe sem vê-lo. Paulo, Então é aí que é a hora nem- de é que nem jejuar, olha é a hora de só, orar. por que, que os discípulos ficam aflitos na hora da tempestade? Porque Jesus estava ali, mas estava dormindo. Sim. Entende? Por que, que os discípulos, quando Jesus chega, o discípulo estava sendo caluniado, pisoteado, porque não estava conseguindo expulsar um demônio? Entende? Porque eles estavam- Jesus não estava ali. E eles não criam pela fé que Entende? devia estar. Então, sem Jesus, a necessidade que ele fala, tem demônios que é possível fazer só com jejum e muita oração. Sim. Entendeu? Então, eles estavam fora de Jesus, o que eles precisavam? De jejum e oração. Sim. Entende? Percebe que quando Jesus chega, esse problema é resolvido na hora. Exato. Já não é mais preciso orar e nem fazer nada. Jesus chega, se aproxima e faz um E milagre. resolve. Resolve o problema. Com Jesus não tinha morto, porque todo velório que ele chegava ele ressuscitava morto. Com Jesus não tinha doença, porque todo mundo que estava doente ele curava a persa, né? Creram, né? E foram curados. Sim, todos que chegavam até ele. Por isso que ele compadecido para o doente. É importante, a lição que o Edmar colocou é muito importante. Quando a gente vê com os horários humanos a pessoa, Levi, por exemplo, Jesus e Levi. Nós, como líder, às vezes olha para o irmão lá, sentador de banco lá e diz, esse aí não tem condição não. Aí não delega nenhuma Não é condena, não, para né? ele, não dá oportunidade para pegar e por aí vai. Aí outros falam, não, isso aqui. A gente tem que olhar as pessoas com o olhar de Jesus. É o que o irmão Silvio estava me falando antes de entrar também, irmão Silvio, né? Que Davi, quando aconteceu lá. Porque, igual por exemplo, eu falei pro Paulo, eu fui no salão uma vez cortar o cabelo, aí não sei o que aconteceu, depois deu uma seborreia, um trem esquisito, ficou mais difícil para poder. Aí eu mesmo corto meu cabelo. Eu vou pro espelho, eu mesmo corto meu cabelo. Gosto do jeito que eu quero. Aí, eu tenho irmãos aí da denominação, porque a gente não deve expor essas coisas. Eu falei pro Paulo porque, assim, é entre a gente, mas aí ele irmão Silvio, vamos participar da escola dominical? Eu falei, vamos. Aí fui participar da escola dominical, tudo certinho. Aí sempre ele fala, Senhor, irmão Silvio, fala, Senhor, irmão Silvio. Fala, Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe muito. Aí hoje chega e fala assim, e aí, irmão Silvio? E aí, irmão Silvio? Eu peguei e falei assim, o senhor lembra quando Jesus, depois dos 40 dias, que ele ressuscitou, ele chegou e entrou na casa dos discípulos, de porta fechada, e o que ele chegou para ele e falou? A paz seja convosco. E eu digo para o senhor, paz do Senhor. Toda vez, e aí, Silvio? E aí? Eu falei assim, olha, quando o senhor chegar na casa do senhor vai lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, o que é que Deus mandou Samuel falar quando ele chegou na casa de Jessé? O que ele queria? Tinha Eliabe, tinha seus irmãos bonitos, homens fortes, bonitos, cheios de vigor, homens simpáticos, fortes, que podiam vencer qualquer batalha. Mas Deus não queria isso. Vocês têm mais algum? Tem. Está lá onde ele está? Está lá no pasto. Vai lá e busca esse que eu quero. Foi lá e trouxe. Porque Deus vê o coração Pequeno, exterior. aquele menino pequeno e tal, mas ele defendia as suas ovelhas, né? Como um rei já. Você vê que não precisa, irmão. Você vê que não precisa nem o pai e a mãe falar as qualidades do filho. Pois é. Quando o profeta vê Davi, os olhos já clareiam. Então, aí Deus já fala pra ele, é isso aí. É esse que eu quero. Então eu digo para ele, pois é, Deus não está preocupado com a aparência, assim, com o interior do seu coração. Então o senhor chega lá, eu não vou complementar o versículo, mas o senhor lê ele e medita bem. O senhor não deve olhar uma pessoa só pela aparência. Mas vê ele, tenta ganhar a confiança dele. Embora a gente vai pegar o evangelho, a gente chega na pessoa, você já vai chegando e condenando o que ele faz. Não é assim. Aí a pessoa toma tanto. Um exemplo, se eu tomando tempo, um assunto, um exemplo é meu próprio pai. Meu pai trabalhou na roça, trabalhando, capinando arroz, um senhor pastor da igreja, lá pro pé falou, ô Varmino, dia. Meu pai, bom dia. Varmino, o que tem aqui nessa embornada? Aí meu pai falou, o senhor vem da roça, o senhor vem da cidade. Foi na venda.
se vender na cidade, quadradinha desse jeito é uma rapadura. Respeita, Valmir, isso aqui é a palavra de Deus, seu incrédulo. Olha. Aí falou assim, posso dirigir um culto na sua casa? Meu pai, as portas estão abertas. Fique à vontade. Aí ele foi. Chegou lá, meu pai recebeu tudo certinho. Ele falou, Varlinho, você quer aceitar Jesus e andar aqui dentro da Bíblia como ela manda? Aí meu pai falou assim, olha, hoje que eu ouvi a palavra, eu tenho vontade de ouvir mais. Se eu lembro de eu falar para o senhor da rapadura, doce, porque eu vejo dizer que a palavra é doce como mel, não é? Aí ele falou, irmãos, o Varmílio não quer aceitar Jesus, então vamos embora com o nosso Deus, porque com o Deus das trevas dele. Até não foi uma ofensa. Até foi uma ofensa tão grande, irmãos, uma ofensa tão grande para o meu pai, que quando eu cheguei na casa dele, eu falei, pensa, pai, olha meu filho, eu te amo demais. Você é meu filho que eu amo muito. Mas a sua religião fica da porta para fora, aqui dentro você é meu filho. Criou o trauma da religião. Ele faleceu, mas nos meus braços eu percebi ali que então, eu vi ele anunciando os lados ali, ó. Eu percebi naquele momento que nós já te oramos, nós oramos para ele, às vezes ele ligou o aparelho, ele faleceu nos meus braços assim. Eu vi ali que ele estava pronunciando algo de arrependimento. Eu percebi aquilo ali. Aquilo foi muito triste, porque por causa de uma falta de sabedoria que você leva ao evangelho. O pecado é Isso que se terrível. você não quiser amizade com a pessoa, você não consegue. Por isso que eu digo, é confiança. É o que eu Jesus acabaram de falar. Ganhar a confiança dele. Eu Eu passar confiança em você, não é isso? Sim. Você tem que ganhar a confiança de Jesus para poder confiar em você. Porque olha, os cobradores de impostos também sendo mal vistos por todo mundo. Até aqueles mesmos que o condenavam. Por isso que Cristo fez aquela parábola. Até porque até aqueles mesmos que condenavam os cobradores de impostos, faltavam coisas para eles endireitarem na vida. Porque Deus ali não viu justiça neles, não viu misericórdia e não viu humildade. Se eles tivessem esses três tipos de coisas, eles estavam Essa que é a religião, Mas essa ele que é a não religião tinha. verdadeira, né? Essa que é a verdadeira religião. Sim, sim. Eles não tinham. Eles não eram justos, nem humildes e nem tinham misericórdia com o povo. O que eles faziam? Condenar. E isso acompanha nós até hoje. Olha só, irmão Hoje, Silvio. outro, como o irmão acabou de falar, né? Tiver um cara lá pequenininho, lá, a gente não condena. Isso aí está despachado. Quando isso aí acontece, ontem a gente estava no pequeno grupo e um jovem fez uma pergunta. E você falou agora, e eu me lembrei exatamente da pergunta que o jovem fez sobre esse versículo aqui, olha só. Provérbios 12, versos 18 e 19. A pergunta que ele fez. Ele queria entender o que significava isso. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Né? E o verso 19, o lábio vereis, ou seja, o lábio sábio permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então o que esse rapaz fez? Afastou seu pai dele, talvez, né? E chegou o ponto dele falar isso, ó, aqui dentro você é meu filho, aqui fora você é meu filho, mas aqui não tem jeito. Né? A sua religião fica da A sua religião fica da Por isso que tem que tomar muito cuidado para não se tornar pedra de tropeço. Porque em vez de fazer o bem, faz o Ao mal. invés de você conduzir, você faz colocar uma barreira. Sabe qual é o problema? É porque a gente não tem o coração, não deixa Jesus transformar nosso coração e quer cumprir a missão dele, entendeu? E aí eu passo para nós que não deixar o Espírito Santo agir, porque a partir do momento que ele não age, a lição caminha e ela fala aqui sobre as duas histórias de sanduíche, né? Interessante demais. Parte 1 e parte 2. História em formato de sanduíche. A primeira aqui diz que Jesus estava na casa comendo, tranquilo, o pessoal estava ali, e chega a família de Jesus. Olha, é interessante que Jesus fala assim, olha, um reino dividido, depois que o discípulo falou que eles estavam aqui, os discípulos, ó, que os escribas disseram que ele estava expulsando pelo príncipe dos demônios. Ele falou assim, olha, uma casa dividida não tem como ela prosperar. Sabe o que coisa ele estava falando? Ele estava falando sobre a sua casa. Você sabe por quê? Porque a família de Jesus, até a sua própria mãe. Você sabe que eu fico encabulado? Será que a mente dela mudou? Porque quando ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela tinha uma ideia, ela tinha um comportamento. Depois que Jesus nasce e depois que ele entra no seu ministério, ela muda o seu comportamento. Será que ela perdeu a fé?
Porque até então, veja que, quando ela foi escolhida, Deus olhou para ela e falou: essa daqui é ideal. Essa deve ser a mãe. É essa que é, porque a irmã White, quando ela comenta sobre isso aqui, ela fala que na época de Maria existiam muitas outras jovens. Só que ela foi escolhida. Ela era bendita, né? Ela era bendita. E agora, por que a mãe de Jesus vai com uma corda para amarrar Jesus e levar preso? Juntamente com seus irmãos, fala: esse camarada tá doido. Mas espera aí, até que ponto? O Espírito Santo não trabalhava no coração dela? Sim. Mas não trabalhava no coração dos seus irmãos? Sabe o que acontece? Eu vejo o seguinte, é que quando Jesus começa o seu ministério e sai de casa, aí ela começa a ter influência só dos irmãos de Jesus. Jesus não estava mais para fazer influência. E aí a mente humana é assim. Por isso que a gente precisa estar todos os dias aos pés do Senhor Jesus. Porque se eu não tiver todos os dias com a certeza da presença de Jesus, eu vou ser levado pela influência que está ao meu redor. Então você está me dizendo que ela perdeu essa conexão com o Espírito Santo, perdeu a conexão com Deus e ficou então à mercê daquelas pessoas que estavam ao lado dela. Exato. Todo mundo... Ela deixou de... Porque tem um texto da Bíblia que fala assim, quando quando Jesus tinha 12 anos e estava no templo... Isso. Aí Jesus fala para ela, né, e para José, ele fala: vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai, resolvendo os negócios do meu pai? E aí o evangelista Lucas termina assim, ó: e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Sabe o que acontece? Ela deixou de meditar. Então quando Jesus sai de casa, eu acho que fica uma dor, porque conviver com Jesus pessoalmente deve ser uma maravilha, né? E ele deve trazer alento, bálsamo, deve ser gentil, cortês, ajudava ela, né? Fazia tudo, bancava a casa. Nossa, deve ser uma maravilha. Quando Jesus sai, fica a ausência, a dor, e ela deixou de meditar. Porque a dor, ela bloqueia, ela não deixa você meditar, né? E ela deixou de guardar as coisas no coração. E aí, quando ela deixa de meditar, o que vem? A influência que está em volta. Ela esqueceu que o momento era profético. Cumprimento de Isaías 9. Sim. Uma virgem, e considerar o Messias, o vindouro, ela só emprestou. O fato dela emprestar, ela não tinha que ter submissa a ele. Ela tinha que ser igual a você, igual a mim, que não foi pai, não foi mãe, não foi ninguém de Jesus. O mesmo patamar, a mesma igualdade. Ela só emprestou o seu ventre. Eu acho que Maria, como o Paulo está falando aqui, eu acho que Maria ela começou a abrir a mente e entender que Jesus não veio para ficar em casa, mas sim para pregar, revelar o Pai por aí afora, ali no tempo. Porque o que a Bíblia fala ali? Que o Espírito Santo comoveu um velhinho, né, que passou a vida pedindo a Deus que não queria morrer antes de ver o Messias, a promessa do Messias, né? E no momento que ela chega no templo com José ali, para apresentar Jesus, o que o velhinho faz? Ele pega o menino, põe no colo, levanta para cima e fala: Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Sim. Isso ajudou Maria, ó. A profetisa Ana também, né, apareceu e profetizou a respeito de Jesus, né, que uma espada iria traspassar o coração dela e tudo mais. Você sabe o que eu fico, assim, sei lá, pensativo sobre essa história? É porque Jesus ele foi rejeitado pela humanidade e agora é rejeitado pela família. Sim. Rejeitado pela família. Mas o mais interessante da história é que ele não deixou ser influenciado por isso, porque a sua ligação era com o Pai. Era com o Pai. E outra, ele olha para essa situação e ali ele solta uma pérola que conchega o meu coração hoje, inclusive. Ele fala bem assim: olha, a minha mãe e os meus irmãos e o meu pai são aqueles que fazem a minha vontade. A família dele reclamava assim: ó, ele não tem tempo mais nem de comer em casa, não está mais comendo não, tá vivo. O Paulo, você sabe qual a lição que nós tiramos disso aqui? Aliás, que eu tirei para a minha vida? Primeiro, a mãe e os irmãos de Jesus não estavam fazendo a vontade de Deus. Não, então naqueles momentos ele perde o elo de ligação. Que coisa. É o que o irmão já acabou de falar, porque aqui na lição que ele dá de nós entender, é que a Maria tinha esquecido que Jesus é filho de Deus, então ela dizia, tanto que na morte na cruz ele falou. Ela precisa de Jesus. Ela é só
cuida mãe. dela, ela é sua mãe. Ele está dizendo, eu Cuida dele, sou ele é seu seu pai. filho. Ele cuida dele, que ele realmente é seu filho. Maria, Então a barriga foi só Maria emprestada precisa para de ter. Jesus. A outra foi só emprestada para ter Jesus. uma denominação Por que, que ortodoxa eles aí pegaram a corda? Porque eles creram no que o povo falava, que João estava ficando doido. Ela preocupou, não, então vamos buscar, vamos amarrar e vamos tratar dele. Eu me lembro aqui. É interessante, irmão Edmar, que no momento, o João falou que eu lembrei, no momento da crucificação de Jesus, onde o mundo estava condenando Jesus, né, que ali seria o mundo na época condenando Jesus, a família estava ali. Estava a mãe Maria, estava João, né? João estava ali, a tia de Jesus estava ali, a outra Maria. Estava ali no pé da cruz. Eu acredito que houve uma conversão, então. Com certeza. Agora, o próprio Jesus ele falou assim, olha, que um profeta, ele não tem Ele não é recebido bem na muito sua terra. crédito, ele fala que não tem muito crédito na sua terra. Mas é verdade. Né? Então, dentro da sua própria família, ali estava a família desacreditando daquilo que era o Filho de Deus. Então, eu acredito que nos momentos finais ali na cruz, né, quando Jesus vai olhar para João e fala que ali era sua mãe, aqui era seu filho, de repente ali houve uma conversão, dali para frente houve uma conversão. Né? Porque imagina assim, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele diz que o próprio céu, o próprio sol e a terra recusou veio a cena. assistir aquela cena, né? Porque houve escuridão total, diz que houve escuridão total, e aqueles que estavam lá falaram assim, bem que ele falava que era o Messias, verdadeira. bem que ele falava O que cara era que o estava lá, Messias. incrédulo, pagão, romano, olhou e falou assim, O próprio centurião, a gente gente já passou o centurião. filho de Deus. Aquele próprio centurião que Jesus, que ele enviou para falar que o criado dele estava doente, e ele, eu vou na tua casa, não vai na minha casa, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, eu sou um homem de várias ordens, digo que soldado vai, ele vai, outro vem, ele vem. Aí Jesus falou, mas nunca vi tamanho na frente, Israel. Aquele mesmo é que por esse verdadeiramente era o Messias. Filho de Deus. Ele era o único que não compactuava, ele fazia às vezes até por força de mandato, né? Mas ele era o Quando a capaz. gente vê aqui, ó, a gente vê aqui. Ele é uma espécie de Naamã, uma espécie de Naamã, né? E quando a gente vê aqui, ó, lá em João 6:59, quando Jesus falou na sinagoga, os discípulos achou difícil, é duro de ouvir esse discurso. Dali em diante, aí os discípulos começaram, até que fala aqui, ó, ele fala assim, que os discípulos já não andavam com Jesus. Aí o outro chegou e falou, você também não quer ser um dos 12? Aí Pedro bem, né? Bota o braço, você não quer fazer parte dos 12 também? Quer dizer, o privilégio que eles teve de andar com Jesus o tempo todo, andando com Jesus aí, ó, comendo, se alimentando, participando dos milagres todos, e chega a um ponto desse, porque a verdade do motivo da sinagoga, aquela E a orelha sinagoga, do soldado nosso lá no pois é, Sabe, irmão Silvio, nós temos que prestar bastante atenção nisso que você está falando, porque hoje nós não temos o corpo presente de Jesus, mas nós temos a palavra viva, a palavra presente. É uma de Jesus. história, né? É uma É o história. próprio Jesus falando para nós como se nós estivéssemos agora com ele, lá junto com o discípulo. Sim. Né? E isso tem que fazer mudança E no um nosso vida. versículo muito importante que ele mesmo diz, fala assim, ó, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não vier por mim, você não vai chegar a Deus. Ele já está Ele é o elo de ligação. Não adianta o camarada querer, não adianta. Igual aquela humildade que ele botou na praia, aquela humildade do Espírito Santo de abordar Maria. Salve, salve, graciada. Imagina. E os E é discípulos, bonito isso. os escritores do Novo Testamento dizem, nós somos testemunha oculares. Olha que. Não, o Espírito Santo abordar Maria daquela maneira. E falar que, né, não se preocupe, você será gerado no Espírito Santo. Sim. E ele fala, salve, salve, graciada. Sim. Mas só que aqui o João, Zacarias, quando falou sobre João, o Gabriel, o mesmo Gabriel que apareceu para Zacarias e disse para ele duvidou, né? Duvidou. Ele Criou criou tudo até o dúvidas. menino nascido. Ele criou dúvidas. Sim. Ele já chegou em Maria diferente. Sim. Verdade. Salve, salve, graciada. E a lição final que fica pra gente da lição é a seguinte, que todas as vezes que acontecer um milagre na nossa vida, todas as vezes que Jesus fizer algo pra gente enxergar o amor dele, o inimigo vai levantar alguém para fazer a controvérsia. Contestar. A controvérsia, né? Pra gente descrer, mas que nós possamos olhar a Jesus e enxergar o amor dele por nós. Amém. O problema é que nos dias que nós estamos vivendo, justamente essa controvérsia que está
bloqueando o caminho de muita gente. Esse é o Porque ponto-chave a da verdade- lição que a gente tem que passar. Que a verdade ela fica muitas vezes camuflada por essas controvérsias, entendeu? E a luz maior que a verdade, que é ela que guia, apaga. Verdade. Bom, meus amigos, queremos agradecer vocês por mais esse momento que você está aqui conosco, né? Agradecer ao nosso Deus maravilhoso, primeiramente, por dar essa oportunidade a todos nós. E a gente fica por aqui, mas esperamos você no próximo sábado, tá? Fazer parte com a gente aqui da nossa classe. Amém. E sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir ao irmão Silvio fazer uma oração final para nós. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria e muita satisfação que nós todos aqui reunidos estamos falando de Ti, sobre Ti, Senhor. Amém. De tantas maravilhas, de tantos milagres que o Senhor operou na vida de muitos ali e pode operar na vida de todos nós. Amém. Basta nós queremos e dar oportunidade para Jesus fazer isso na nossa vida. É verdade. E todos nós aqui reunidos, nós aprendemos a cada momento sobre Ti, Senhor. É verdade. Todos nós não sabemos nada, aprendemos a cada dia, a cada momento. O Espírito Santo sempre nos dá a sabedoria, o momento de falar contigo. Amém. Agradeço a presença de todos, a oportunidade de juntos estarmos aqui falando da Tua palavra, Senhor. Amém. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.